Olha só, antes de qualquer coisa, respira. Isso mesmo. Para um pouquinho, respira fundo e sente o ar entrando nos pulmões. Sabe o que isso significa? Que você está vivo, que você tem mais uma chance, mais um dia inteirinho pela frente. E sabe quem te deu esse dia? Foi Deus. Pode acreditar, Ele está contigo desde o momento em que você abriu os olhos hoje. Já parou para pensar nisso? Que talvez, enquanto você dormia, Deus já estava preparando o seu dia, ajeitando as coisas nos bastidores, organizando encontros, te livrando de perigos invisíveis, derramando paz no seu coração? Não é papo furado, não. Deus é assim. Trabalha no silêncio. Ele não precisa fazer alarde porque o amor dele por você é constante, firme, presente. Agora pensa comigo. Quantas vezes a gente acorda já no modo automático, sem parar um segundo para perceber que o simples fato de acordar já é um milagre? Acorda correndo, pega o celular, vai ver mensagem e nem percebe que Deus já está ali do lado, esperando um bom dia. Pois é, Deus não é distante como muita gente pensa. Ele é presente, Ele é pessoal, Ele é esse amigo que não se cansa de você. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Pode ser que acordou hoje com o coração pesado, com ansiedade batendo na porta, cheio de dúvidas, sem saber o que vai ser da sua vida. E olha, eu entendo, sério mesmo, a vida às vezes machuca. Mas sabe o que é real? Que Deus não te abandona nesses momentos. Deus não é aquele que só aparece quando tudo está bem. Ele é o Deus que entra no meio do caos, se senta ao seu lado e diz: eu estou com você. E isso não é conversa fiada, é promessa. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso aqui não é só poesia, é um compromisso do próprio Deus com você. Então, olha, esse momento aqui agora não é por acaso. Você não está ouvindo ou lendo isso por coincidência. Deus marca encontros. E Ele te trouxe aqui para te lembrar que você é amado, que você é importante, que não importa o que aconteceu ontem ou o que você não conseguiu fazer. Hoje é um novo começo. E mais, a presença de Deus é algo que transforma o ambiente. Pode até não mudar o problema de imediato, mas muda você por dentro. A paz de Deus é assim. Entra em lugares onde a lógica não alcança. Já viu isso? Pessoas em meio a tempestades com um brilho no olhar, uma calma que ninguém entende? É Ele. A presença de Deus é o que você precisa para começar bem o dia. Antes do café, antes da pressa, antes das metas e das cobranças, só sente. Fecha os olhos, nem que seja por 3 segundos, e diz com sinceridade: Senhor, fica comigo hoje, caminha comigo, me ajuda a enxergar a vida com os teus olhos. Começar o dia com Deus não é sobre fazer tudo perfeito, mas sobre fazer tudo na companhia dEle. Pode ser no meio do barulho, com criança chorando, com louça para lavar, com tarefa atrasada. Deus se manifesta onde você convida. Ele está esperando esse convite. E olha, quando Ele entra, tudo muda. A leveza vem, a esperança renasce, a coragem volta. Sabe aqueles dias que a gente acorda meio para baixo, sem saber exatamente por quê? Que o coração fica apertado, a cabeça cheia de preocupação e parece que o mundo está indo rápido demais? Pois é, Deus entende. Mesmo quando a gente não consegue explicar, Ele já sabe. Talvez você esteja se sentindo assim agora, com um peso que nem sabe de onde veio, uma tristeza que você não consegue nomear, uma vontade de fugir, de sumir, de deixar tudo para lá. E olha, se isso estiver acontecendo com você, eu quero que você saiba que você não é fraco. Não é menos espiritual. Você é humano. E Deus entende cada pedacinho desse seu coração. A gente às vezes se cobra demais. Quer estar bem o tempo todo. Quer ter resposta para tudo. Mas tem hora que tudo o que você precisa fazer é parar e dizer: Deus, eu não sei nem o que estou sentindo, mas estou aqui. Me ajuda. E isso é suficiente. Sério mesmo. Deus não exige palavras bonitas, nem orações longas. Ele quer a sua verdade.
Romanos 8:26 fala que o Espírito intercede por nós com gemidos que não se pode expressar. Olha que coisa linda. Isso quer dizer que até o silêncio tem som quando você está com Deus. Até o seu suspiro vira oração. Até aquele pensamento bagunçado que você nem sabe organizar, Ele compreende completamente. E o melhor, Ele não te julga, Ele não vira o rosto, Ele não se cansa de você. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. É nesses dias nublados que a presença dele se faz ainda mais real. É nesse choro escondido que Ele senta do seu lado e diz: eu tô aqui, eu te entendo, e eu não vou te deixar. Deus não se assusta com a sua dor. Ele não se afasta porque você não está bem espiritualmente. Aliás, muitas vezes, é na fraqueza que a gente mais sente a força dele. Lembra de quando Paulo falou que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Então, pode estar tudo desabando por fora, mas por dentro Deus está reconstruindo algo. E isso começa quando você para de fingir que está tudo certo e simplesmente se entrega. Se você está tentando segurar tudo sozinho, deixa eu te falar uma coisa com todo carinho. Você não precisa. Deus é um pai que quer carregar junto esse fardo. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Isso é para você que está exausto, que está tentando dar conta de tudo. Pode soltar, pode entregar. Ele segura. E olha, mesmo que você não veja saída agora, mesmo que tudo pareça escuro, saiba que você está sendo cuidado. Deus está no controle de cada detalhe. Ele é soberano, mas também é pessoal. Ele é infinito, mas cabe no seu quarto. Ele é santo, mas não se recusa a sentar no chão do seu sofrimento com você. Se hoje você acordou com o coração acelerado, com a mente cansada, com medo do que vem pela frente, deixa eu te lembrar. Você pode se apoiar em Deus, pode conversar com Ele no caminho para o trabalho, pode abrir seu coração enquanto lava a louça, pode chorar no banho e confiar que Ele vai ouvir cada lágrima. Hoje, se der vontade de chorar, chore. Se o medo bater, fala com Deus sobre ele. Se o dia for pesado, anda com calma. Não precisa se forçar a estar bem. Se dá uma chance de ser humano na presença de um Deus que não te abandona. Ele entende você. E isso, meu amigo, minha amiga, isso já é o começo da cura. Só de você estar aqui agora, buscando por uma palavra, já mostra que você não desistiu. E Deus honra isso. Ele está vendo, Ele conhece seu coração. E Ele vai te sustentar. Talvez você tenha acordado com a cabeça cheia de pendências, boleto para pagar, relação desgastada, sonho adiado, problema de saúde, tanta coisa tirando sua paz. E a gente corre, tenta resolver tudo sozinho, se cobra demais. Mas olha só, você não precisa carregar isso tudo sem ajuda. Tem muita coisa que o mundo tenta empurrar para cima da gente como se fosse solução para nossa angústia. Distração, produtividade, autoajuda e até mesmo isolamento. Mas a verdade é que a paz de verdade, aquela que não quebra com o primeiro problema, não vem dessas coisas. Ela vem de dentro. E mais ainda, vem de Deus. Jesus disse: deixo com vocês a minha paz. Não dou como o mundo dá. João 14:27. E isso aqui é um divisor de águas, porque a paz que o mundo oferece é condicional. Depende de dinheiro na conta, de tudo dando certo, de todo mundo gostando de você. Já a paz de Jesus é diferente. É firme, é constante. Ela é um descanso para a alma, mesmo no meio do furacão. Talvez você teve uma noite mal dormida, acordou com a mente acelerada, já lembrando das contas, das pendências, dos problemas que têm te consumido. Mas e se você decidisse hoje fazer diferente? E se antes de tentar resolver tudo com a força do seu braço, você simplesmente respirasse fundo e dissesse: Senhor, eu não quero começar meu dia na ansiedade. Me dá a tua paz. Me ajuda a ver com os teus olhos. Paz é isso, a presença de Deus dentro de você, te lembrando o tempo todo que você não está sozinho, que tem um Pai cuidando de cada detalhe. Que essa paz não significa que você não vai ter lutas, mas que você não vai enfrentá-las sozinho. Isaías 26:3 diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo coração está firme nele. Ou seja,
Quando você escolhe confiar, mesmo sem entender, a paz se instala. E essa paz não é passiva, não é apatia. Ela é uma força silenciosa que te sustenta por dentro. Talvez você esteja buscando paz em respostas, em certezas, em resoluções rápidas. Mas hoje, que tal buscar paz na presença de Deus? Ele é o príncipe da paz. Quando ele entra, o caos perde a força. O barulho de fora continua, mas o silêncio dentro de você se firma. Hoje, antes de resolver o mundo, entrega ele nas mãos de Deus. Fala com ele. Pode ser com palavras simples, pode ser em pensamento, pode ser com música, com lágrima, com silêncio. Mas fala, porque quem fala com Deus encontra direção. E junto com a direção, vem a paz. Então não se esquece, você não precisa esperar tudo se ajeitar para sentir paz. Você pode sentir paz agora, mesmo com o boleto em cima da mesa, mesmo com o diagnóstico que chegou, mesmo com o medo que não solta do peito, porque paz verdadeira não depende de fora. Paz verdadeira é Jesus dentro de você. A gente vive num ritmo tão acelerado que parece que tudo precisa ser para ontem. Se a resposta não vem rápido, a gente já acha que Deus esqueceu da gente. Mas olha, não confunde demora com abandono. O silêncio de Deus às vezes é só um intervalo antes de algo muito maior. A palavra de Deus, em Eclesiastes 3, deixa bem claro: há tempo para tudo, para nascer e morrer, plantar e colher, chorar e sorrir. E se você está num tempo de espera, isso não significa que está parado. Deus não desperdiça nenhuma fase da sua vida. Ele está usando esse momento para trabalhar coisas dentro de você que talvez você nem percebeu ainda. Sabe aquele sonho que ainda não aconteceu? Aquela porta que ainda não abriu? Aquela oração que você tem feito há anos? Deus ouviu todas e Ele não arquivou nenhuma. Ele apenas está esperando o momento certo, porque quando Deus faz, Ele faz completo, Ele faz certo, Ele faz bonito. E isso leva tempo. A espera pode cansar. Eu sei. Tem dias em que a gente quer largar tudo, tem horas que a fé vacila, que a esperança parece que escorrega entre os dedos. Mas é justamente aí que você precisa lembrar. Deus está no controle, mesmo quando você não entende. E o tempo dele é diferente do nosso. É mais alto, é mais certo, é perfeito. Isaías 55, 8, 9 diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Ou seja, o que para a gente parece atraso, para ele é estratégia. O que parece obstáculo, para ele é direção. E se você está orando e sentindo que nada acontece, lembra disso aqui. Quando você ora, Deus se move. Mesmo que você não veja agora, tem coisa sendo organizada, gente sendo tocada, caminhos sendo traçados. Você não vê, mas Deus está trabalhando, não apressa o que precisa de tempo. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que apenas no que você quer receber. Ele é Pai. E Pai de verdade educa, forma, molda. E tudo isso leva tempo. O barro na mão do oleiro não entende o que está sendo feito, mas se ele confiar, vira vaso de honra. Talvez você esteja hoje se sentindo no meio do caminho. Nem lá nem cá, nem começo nem fim. E eu quero te dizer, esse lugar também é santo. Deus está aí com você, segura firme. Continua confiando. Um dia você vai olhar para trás e entender por que demorou. E vai agradecer por cada minuto de espera. A promessa ainda é viva. E o tempo de Deus, quando chega, é sempre o melhor. Vamos ser sinceros aqui. Tem dia que a gente acorda e pensa, eu não dou conta de novo, não. Já sentiu isso? Aquele peso, aquela exaustão que não é só física, mas é da alma. Como se você estivesse lutando em várias batalhas ao mesmo tempo, mas com uma espada quebrada na mão. E às vezes, pior ainda, sentindo que está sozinho nesse campo de guerra. Mas olha, deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido no meio da correria. Você não está lutando sozinho. E mais, você tem uma força dentro de você que não é sua, mas é de Deus. Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E não é clichê, não. É verdade pura. A força que você precisa hoje não está no que você tem,
nem no que você sabe, nem no que você conquistou. Ela está em quem te sustenta. Quando você confia em Deus, você não anda pelas suas capacidades, mas pela graça dele. E essa graça é suficiente, é abundante, é restauradora. 2 Coríntios 12:9 fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Olha que tremendo isso. É quando você está fraco que ele se mostra forte. É no fundo do poço que ele constrói escadas para te tirar de lá. É na exaustão que ele derrama renovo. E eu sei, tem dias que você não quer ouvir que é forte. Você quer colo, quer um ombro, quer que alguém diga, eu vejo o que você está passando. E Deus te diz isso hoje. Eu vejo, eu conheço e eu estou aqui. Isso é o que muda tudo. Ter a certeza de que tem um Deus que luta com você, que não te abandona no meio da batalha. Se hoje você tiver que chorar, chore. Se precisar parar um pouco, pare. Mas não esquece de uma coisa, você vai levantar, e vai levantar mais forte. Porque a sua força não vem da sua performance, vem da presença de Deus. Ele é quem te ergue. Quando você acha que não vai aguentar mais. Talvez você esteja lidando com pressão no trabalho, problemas na família, lutas internas que ninguém vê. E às vezes, você tenta mostrar um sorriso, tenta seguir firme, mas por dentro está cansado. E é exatamente aí que Deus quer te lembrar. Minha força se aperfeiçoa é aí mesmo, no meio do seu cansaço. Ele vai te renovar, ele vai te fortalecer. Pode ser que não venha com barulho nem com luzes, mas vai vir com paz, com leveza, com a certeza de que você é cuidado. Hoje segura nessa verdade. Você é mais forte do que pensa, porque a sua força vem de um Deus que nunca perdeu uma batalha. E ele não vai começar perdendo agora com você. Gratidão. Palavra simples, mas com um poder que a gente subestima. No corre do dia a dia, com tanta coisa dando errado, com tanto problema batendo na porta, parece até estranho falar de gratidão. Mas olha, talvez seja exatamente isso que esteja faltando para virar a chave do seu coração hoje. A gente costuma esperar tudo se ajeitar para agradecer. Espera a resposta chegar, a conta fechar, a dor passar, o sonho se realizar. Mas e se você agradecesse agora no meio mesmo da confusão? E se você dissesse obrigado, não porque tudo está bem, mas porque você crê que Deus está com você no processo? A Bíblia não diz, em algumas coisas dai graças. Diz, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Isso não é pra gente forçar sorriso quando está doendo, mas é para lembrar que mesmo quando a gente não entende, Deus continua sendo bom. E isso é motivo de gratidão. A gratidão muda a forma como a gente olha para as coisas. Ela tira o foco do que falta e coloca no que já é presente. Ela abre os olhos da alma para ver os milagres escondidos na rotina, o café quente, o banho tomado, o teto sobre a cabeça, a mão que alcança, o fôlego que entrou nos pulmões hoje, cedo. Talvez você pense, mas eu não tenho nada para agradecer hoje. E eu te entendo. Tem dias que parecem cinzas mesmo. Mas deixa eu te desafiar. Fecha os olhos e pensa em 3 coisas pelas quais você pode agradecer. 3. Não precisa ser grande. Pode ser pequeno. Agradece e veja o que acontece dentro de você. A gratidão limpa o coração. Ela traz leveza. Ela reposiciona a nossa alma. Porque quando você escolhe agradecer, você tira os olhos do problema e volta os olhos para Deus. E quando você olha para Ele, tudo muda de perspectiva. Tem gente que vive com muito e não agradece nada. E tem gente que vive com pouco e tem um coração gigante de gratidão. Sabe por quê? Porque gratidão não depende do que você tem, mas de como você enxerga. Hoje, mesmo se o dia começar com dificuldades, mesmo se tiver mais perguntas do que respostas, decide agradecer. Agradece porque você acordou. Agradece porque você não está sozinho. Agradece porque tem um Deus que não tira folga e cuida de você em todos os detalhes. E aos poucos, essa gratidão vai mudar seu estado de espírito, vai te fortalecer por dentro, vai te alinhar com o céu, porque quem agradece prepara o coração para receber ainda mais. Então, bora agradecer hoje, mesmo que seja baixinho, mesmo que seja entre suspiros. Deus ouve.
e Ele se alegra quando a gente escolhe a gratidão, mesmo quando a vida não está fácil. Porque isso é fé. E fé agrada o coração dele. Tem coisas que parecem pequenas demais para a gente levar a Deus, né? A gente pensa, isso aqui eu resolvo sozinho, ou isso não é importante o suficiente para Deus se preocupar. Mas olha, se é importante para você, é importante para Ele. Porque Ele não olha para o tamanho da coisa, Ele olha para o tamanho do seu coração. Deus é detalhista. Ele não é um Deus que só se move nas grandes causas, nos milagres estonteantes, nas reviravoltas cinematográficas. Ele também se manifesta no simples, no cotidiano, no que quase passa despercebido. Ele está naquela mensagem que chega na hora certa, naquela pessoa que cruza seu caminho bem no dia que você mais precisava, naquela ideia que vem de repente quando você já está quase desistindo. Mateus 6 fala dos lírios do campo e dos passarinhos do céu. Nenhum deles se preocupa com o dia de amanhã, e mesmo assim Deus cuida de cada um. Agora imagina você, que é filho, filha, amado, criada com intenção, com carinho. Ele não vai cuidar de você? Vai sim. Pode confiar. Muitas vezes a gente quer controlar tudo, quer ter certeza de cada passo, quer evitar dor, evitar erro, evitar surpresa. Mas quando a gente se coloca nessa postura de controle total, a gente tira de Deus o espaço de agir. Confiar é abrir mão do controle e dizer: Deus, eu confio que o Senhor está vendo o que eu não vejo. E confiar nos detalhes é isso. Acreditar que Deus está em cada centímetro da caminhada. No tempo que você passou esperando, na porta que se fechou no não que você levou, naquele atraso que evitou um acidente, naquele por pouco que livrou você de algo maior. Deus está nos bastidores da sua vida, arrumando cenários, ajustando rota, criando oportunidades, e às vezes a gente nem percebe, mas quando olha para trás, enxerga. Quantas vezes você não entendeu algo na hora, mas depois viu que foi livramento, que foi direção, que foi amor? Pois é, Deus estava lá, cuidando de tudo. Hoje, olha para os pequenos detalhes do seu dia: o pão na mesa, o caminho livre, o sorriso de alguém, a música que tocou e te fez bem. Isso tudo é Ele dizendo: eu tô aqui, tô com você, tô cuidando. Confiar é descansar. E descansar é prova de fé. Quem crê, entrega. Quem entrega, descansa. E quem descansa, vive leve. E é assim que Deus quer te ver hoje. Leve. Sabendo que Ele não esqueceu nenhum detalhe. Nenhum mesmo. A presença de Deus é o que muda tudo. Às vezes não muda o que está fora, mas muda a gente por dentro. E isso é ainda mais poderoso. Então, fecha os olhos por um instante e sinta. Ele está aqui. No silêncio do seu quarto, no barulho do trânsito, no canto dos pássaros. Ele está em tudo. Basta chamar. Hoje é um novo dia. E você tem uma escolha: sair correndo tentando controlar tudo, ou entregar nas mãos dele e viver com leveza. Não é sobre religiosidade, é sobre relação. Deus quer andar contigo, conversar com você, ser parte da sua vida real. Então, que tal a gente orar juntos? Pai, obrigado por esse novo dia. Eu não sei o que me espera, mas sei que o Senhor está comigo. Me ensina a confiar, a descansar, a sentir a Tua presença mesmo quando tudo parecer escuro. Me lembra que eu não estou sozinho, que tenho um Deus grande, fiel e presente. Que hoje seja um dia de paz, de esperança, de fé renovada. Amém. Vai, com calma, vai com Deus e lembre-se, Ele está com você agora mesmo.